Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. No programa de hoje vamos falar de um fenômeno crescente nas igrejas do país: a evangelização pela música. Além dos nomes conhecidos do mundo gospel, nos últimos anos, a Igreja Católica também vem revelando muitos padres cantores que, por meio de suas composições, fortalecem a fé, reunindo multidões, inclusive os jovens. Mas essa geração que hoje faz sucesso na TV, nas mídias sociais, teve uma inspiração bem lá atrás. O nosso convidado de hoje é considerado precursor na música cristã. Compôs mais de 1.700 canções religiosas gravadas. Quem viveu a infância na década de 1980 e frequentava a igreja certamente vai lembrar de algumas delas. Um certo Galileu, Maria de Nazaré, Amar como Jesus amou. Estou falando de José Fernandes de Oliveira, o melhor, Padre Zezinho. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Padre Zezinho, é um prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista. Feliz de estar aqui. Nosso programa hoje certamente será abençoado, viu? Espero que seja. Bom, o senhor nasceu em Machado, né, no interior de Minas Gerais. 1941, Machado, vim com 3 para 4 anos para a Vila São Geraldo, aqui em Taubaté. Ou seja, um taubatiano de coração. E cresci no meio de machadenses, portanto, tinha muito mineiro ali, né? Então, eu sou uma cultura paulista mineira. Bom, e o senhor vive até hoje lá no conventinho? Exatamente. Andei pelo mundo inteiro, mas fiquei praticamente 48 anos entre São Paulo e Taubaté. Muita gente não sabe que o senhor mora aqui em Taubaté. Agora eu sou discreto, eu sou discreto. O pessoal me vê na televisão, ou me vê na rua, mas já me conhecem, né, como alguém da região. Só que eu fujo muito de aparecer demais. E assim, como eu falei ali logo no início do programa, né, quem viveu a infância, assim como eu, o Elcio, né, Elcio na década de 1980, até hoje, né, as suas canções são conhecidas, né, a gente vai na igreja, as suas canções sempre são cantadas. E essa relação com a música começou na vida do senhor muito cedo, por inspiração aí do seu pai, que era um violeiro, né? Como é que começou tudo isso? Meu pai tocava viola com meus tios, né? E ele gostava de vez em quando de pegar a toada mineira. Eu cresci vendo isso, mas também eu sou de Taubaté, que teve Anacleto Rosa Júnior, né? E naquele tempo também se cantava muito. Eu sou da época... Cheguei a conhecer o Mazzaropi, e na época também que pegou bem aqui era Celi Campelo. Então eu era criança naquele tempo. E Taubaté sempre foi muito conhecido por músicas, né? Serestas e outras coisas. Isso foi bom para mim, porque eu depois, indo para Estados Unidos, eu aprendi muito lá. E em Santa Catarina, onde eu fui estudar também no começo, a cultura alemã é muito forte, e também italiana. Isso tudo me ajudou. Mais tarde, viajando, eu aprendi com músicas de Espanha, da grega, e Portugal, portuguesa. Isso tudo me ajudou a fazer um estudo da linguagem musical. Ou seja, o senhor buscou uma formação musical antes de começar a gravar as músicas que acabaram fazendo sucessos e são lembradas até hoje. Eu fiz cursos também de música clássica também, para aprender. E depois me cerquei de bons maestros, né? Gente de qualidade. E acho que ajudou bastante para compor. São mais de 1.700 canções gravadas, né? O senhor estava imerso num universo musical, o senhor escutava, seu pai tocava, seus tios tocavam, o senhor pesquisou. Agora, o trabalho do senhor como música, com a evangelização da música, tem muito a ver também com o momento que a igreja vivia. É verdade, e não só isso, porque eu sempre fui apaixonado por livros. E eu leio muito teologia, sociologia, história, e eu mergulho muito nisso. Eu escrevo em função do que eu li. E então tudo isso me ajudou a ter um universo, porque um homem que escreve um livro desse assim, ele às vezes trabalhou quase 30 anos e eu ganho isso por R$150. A cultura dele
É de graça para mim. E quando eu vejo tudo isso, eu digo, nossa, o homem pesquisou tudo isso e eu gastei R$200 para comprar esse livro. Imagina ele quantos anos pesquisando. Então, eu valorizo muito o autor. E eu quero ser autor para os outros também. Então, a cultura na escola é boa, mas não é suficiente. Você tem que ter a dos livros. Porque é esta que faz de você um criador. Eu ia completar a questão do senhor ser um momento da igreja, porque na realidade não existiria nenhuma abertura da igreja sem o Concílio Vaticano II. Verdade, que ela pegou a igreja e abriu a igreja para o mundo. As suas composições, elas traduzem exatamente, me parece que elas traduzem isso, elas são extremamente simples e fáceis de entender. Como é que o senhor chegou nessa simplicidade de composição? Eu fiquei padre, estou até mostrando esse livro, na época em que o Vaticano II estava se desenrolando, 1962 até 65. E eu fui para os Estados Unidos em 1963. E lá eu vi todos esses debates. Fui a cursos e aprendi muito. E eu sou o padre dessa transição. E sempre me encantei por alguns documentos sobre liturgia, sobre cultura e, sobretudo, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que falava sobre a igreja no mundo de hoje, sociologia e história de primeira. Eu bebi tudo isso e comecei a fazer música em cima disso, porque eu queria que o povo, já que não lia, ele queria ouvir uma canção e dizer assim, da onde você inspirou? No livro tal e tal, vá e leia. Eu mostro muitos livros onde eu busquei a fonte e depois dou para a pessoa também. É cultura isso. E, Padre Zezinho, as músicas do senhor são muito cantadas, por exemplo, para as crianças, mas elas não foram escritas só para as crianças, não. Elas foram escritas para todas as idades. Como é que o senhor fazia essa divisão das composições, né, para quem que o senhor estava direcionando a sua composição? Quando eu queria uma canção só para criança, eu fazia música para criança. Quando eu queria que a família cantasse, eu fazia para a criança e para o velho. Uma, por exemplo, que eu fiz em 1974, em Portugal, foi um episódio. Eu estava falando em Coimbra, na universidade. A guerra funcionava naquele tempo, muito triste, por sinal. E lá eu via a angústia do povo e uma menina veio entrevistar da sua escola para o que eu estava cantando. Uhum. E eu conversei com ela e do que ela falou e perguntou, eu respondi para ela, disse assim, tu tens que amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou e tens que também que sentir como Jesus. Ela ficou encantada. Aí nasceu um sucesso do senhor que sobrevive aí até eu hoje. Disse, depois quando eu fui para nossa casa, eu disse, mas que coisa bonita, a alegria da menina. 9 anos, uma gracinha. Isso merece uma música. E fiz. Cantei na igreja de Arroios, em Lisboa. Na hora o povo cantou e aprendeu. Aí o senhor achou que o senhor tinha acertado. Deu certo. Deu teste. Deu certo na hora. Falei, você vê que o povo inspira também, né? Fiz músicas que mamãe me pediu e os outros. Então funcionava porque eu sentia o povo. E até hoje eu faço isso. Se não chegou ao povo, eu não gravo. Tá certo, então. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no programa, Padre, mas em instantes. Então a gente volta com esse bate-papo gostoso aqui com o Padre Zezinho, um dos precursores da música cristã no país. Voltamos em instantes.